Primeiramente, boa noite a todos. Estamos aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a odontogênese. O que é odontogênese, quais são as fases, como elas são formadas, enfim, estamos aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Esse seminário, ele está sendo apresentado dentro da disciplina da professora Juliana, na disciplina da morfologia, tá bem? Então vamos lá, vamos começar. Nossa equipe, ela é composta por Andressa, Pamela, Vanessa, Tainã, Renata, Juliana, Maria Manuela, Amanda do Rego. Então essa é a nossa equipe. Na apresentação nós temos 4, assim como foi determinado, mas a nossa equipe tiveram 8 participantes, que foram as que trouxeram o conteúdo teórico para que juntos pudéssemos apresentar o nosso seminário. Então vamos começar por uma pergunta bem simples. Andressa, mas o que é a odontogênese? Bem sabemos que estamos no curso de odontologia e essa fase da odontogênese é uma fase muito importante. Por quê? Porque ela é a parte introdutória de toda a nossa história. Por quê? Porque os dentes, a gente sabe que a gente vai tratar todos os dentes, né? Beleza. Só que para a gente tratar esses dentes, eles vieram sendo formados, eles têm um processo, né, de formação ainda intrauterina. Então, a odontogênese nada mais é do que o processo de formação dos dentes na região intrauterina, ainda na fase embrionária, dentro do ventre da mamãe. E quando é que começa a odontogênese? A odontogênese tem 2 fases. Tem a dos dentes descidos e a dos dentes permanentes. Andressa, mas o que é dente descido? O dente descido são os dentinhos de leite, dente primário, dentinho de leite. Dente permanente, não precisa ninguém perguntar, né? A gente já sabe, a gente tá com ele na boca toda hora. E quando é que acontece essa formação dos dentes descidos? Ainda no ventrezinho da mamãe, durante o primeiro mês de vida dessa criança, certo? De nós, seres humanos, da criança, enfim. No primeiro mêsinho de vida é que começa, então, o processo de formação desse dente. A odontogênese também, na fase dos dentes permanentes, começa no primeiro aninho de vida. Mas espera aí, como é que eu tenho um dente descido na boca e já está preparando os descidos? Sim, mais à frente eu vou explicar como é que é o processo da questão do dente descido, né? Como é que ele vai se estruturar para que possa surgir o dente permanente. Tenham calma que tudo vai acontecer, a gente vai no passo a passo. Durante o primeiro mês de vida, né, durante o momento da criança lá dentro do ventrezinho da mãe, onde ele está muito bem obrigado, não querendo nem vir para o mundo, mas ele um dia vai ter que vir. Então temos o quê? O desenvolvimento dos dentes. Esse desenvolvimento começa pelo esmalte, né? É o primeiro passo, é a formação do esmalte. Aí depois é observado então a coroa do dente. Né? Depois que essa coroa é definida, cresce então a raiz dentro do saco dentário, dando origem ao periodonto, que vai ser o quê? A sustentação desse dentinho. Absorção de raiz. Agora vamos falar no assunto que eu particularmente adoro. Por quê? Porque antes da gente entender, antes da gente conhecer sobre o processo de dente descido, por que o dentinho de leite cai? Quando a gente menos espera, o dentinho de leite ele cai e não tem nem raiz. Como assim não tem raiz? Calma, ele não tem raiz porque todo dente, todo e qualquer dente, descido ou permanente, ele é feio, ele tem a mesma composição. Coroa, raiz, todos têm. Mas na situação dos descidos, eles precisam da sustentação para os permanentes. Então, nós sabemos, assim como foi falado em outras disciplinas, que nós temos o osso alveolar, mandibular e maxilar, né? Então, qual é a função desse osso alveolar? Qual a função desse dente
descido. O dente descido, ele quando chega numa fase da sua história, ele começa a ser absorvido, a sua raiz começa a ser absorvido pelo osso alveolar. Dessa forma, o dentinho ele vai começar a perder sua estabilidade. Por quê? Porque a sua raiz está sendo toda absorvida, vai ficar somente a coroa. Aí é quando aparece aquele primeiro dentinho da criança, ó, que cai, entenderam? Então, assim, o osso alveolar, ele absorve a raiz para dar estrutura para que um dente permanente venha a surgir. Então, nessa imagem aí, do slide 6, vocês estão acompanhando que esse dentezinho verde, ele é um dente descido, certo? Esse dente descido, ele vai perdendo seu espaço, ele vai perdendo porque ele vai dar estrutura ao dente permanente, no osso alveolar. Então, na figura abaixo, nós temos então a gengiva, o ligamento periodontal, o cemento, que é o envolvimento da raiz do dente, e o osso alveolar, que é o que vai dar essa estrutura e sustentação. Vamos lá. Então, nesse processo todo, dar início à formação da lâmina dentária. Eu não vou entrar especificamente nos detalhes do que é, o que não é. Por quê? Porque posteriormente minhas colegas elas vão dar especificamente cada função. Então, nessa camadazinha de declínio, né, nessa primeira camadazinha, temos então o epitélio oral primitivo, que são as células bem juntinhas, né? Temos aí uma curvazinha. E essa curvazinha é chamada de banda epitelial primitiva. Mais abaixo, nós temos o ectomesênquima, que também tem sua função e também vai ser falado posteriormente. O ectomesênquima são células mais separadas, né? Você pode observar que no epitélio oral primitivo, as células estão bem juntinhas. Na banda epitelial, já no processo, já daqui a pouco vai surgir um botão. Então, ela já está ali, fazendo ali o seu caminho para o botão surgir. Vamos para o próximo. As fases. E é o que é de mais importante, é o que vamos abordar durante a nossa apresentação. Na odontogênese, nós temos 5 fases. A primeira fase é a fase botão. É a fase onde vai começar todo esse processo de formação do dentinho. Segunda fase, temos a de capuz. A terceira fase, temos a de campândula. A quarta fase, a de coroa. A quinta fase, a de raiz. Entenderam? Mais à frente, vamos falar detalhadamente sobre cada fase. Então, vamos falar um pouco dessa fase botão, que é tão importante. A fase botão, ela ocorre na 8ª semana de gestação. Mas o que são os botões? Os botões são os futuros dentes. É bem simples, certo? Então, assim, eles se formam em épocas diferentes. Por quê? Porque nós temos os caninos, os decíduos, os incisivos, os molares, os premolares. Então, cada um deles surge em épocas diferentes. E para que isso aconteça, então, aumenta-se a quantidade de célula, o ectomesênquima vai condensando ao redor do botão, formando uma pupila dentária. Na imagem ao lado, nós temos então essa curvinha, né, que é o epitélio oral. Temos mais abaixo, essas células já se aproximam. Lembra que na primeira imagem as células do ectomesênquima elas estavam mais separadas? Agora na fase botão, elas se aproximam mais. Já que elas se aproximam mais, né, faz toda aquela condensação, o sacozinho do botão começam então a ser formado, né? Vamos mais à frente. Essa imagem, eu escolhi ela porque eu achei muito mimosa, porque estamos falando sobre odontogênese, estamos falando sobre dentição decídua, nada melhor do que um lindo bebezinho com o dedinho na boca, apresentando alguns dentes pra gente, né? Então, nesse período, serão formadas 10 discretas estruturas epiteliais, chamadas de botões dentários.
surgindo assim um desenvolvimento dentário. A partir daí é que vai começar a surgir todos os dentinhos da boquinha da criança, certo? Esses botões são os primórdios dos 10 dentes descidos, os 10 dentes de leite. Não esqueça, dente descido são dentes de leite, tanto na região maxilar quanto na região mandibular. Aqui ao lado nós temos o bebezinho, né, já apresentando alguns dentes. Esses já estão com a coroazinha, né, esmalte, raiz, tá tudo prontinho. Mas esses que tá assim, se você começar a ver, tem essa região da gengiva um pouco mais clarinha. Quer dizer o quê? Que já já o dentinho vai rasgar. Não é popularmente falado pelas mamães, né? Já já os dentinhos vão rasgar. Aí em cima nós temos uma imagem de 10 dentes descidos. Sabemos que temos 10 dentes descidos na região maxilar e 10 dentes descidos na região mandibular. Vamos agora dar oportunidade para a nossa colega para ela falar da fase capuz ou de boné. Fiquem aí ligados.